como que a inteligência artificial pode agregar, por exemplo, para evitar aquela questão da hiperpersonalização que você não vai conseguir no seu operacional lá com o operador, que ele fica ali no efeito sanduíche, sendo pressionado pelo supervisor, sendo pressionado pelo cliente lá na outra ponta e ele ali tendo que fazer o melhor possível dentro da operação. Como que isso pode ser aplicado, por exemplo, para quem tem lá? Eu cheguei aqui agora, falei para você, ó, Tiagão, tem uma carteira aqui do contraponto, meus fornecedores todos aqui estão me devendo, eu preciso resolver essa bomba aqui. Como que você me ajuda? Como que você pode dar de dicas para quem está do outro lado utilizar melhor a inteligência artificial? Boa. Eu acho que tudo a gente precisa começar a entender a maturidade que a empresa se encontra. Assim. Eu acho que se sair usando por usando, não faz sentido. A gente precisa entender... Cara, a primeira coisa que todo mundo me pergunta quando a gente começa a usar IA, e aí puta, a gente entra com uma empresa entra com a gente, e aí, como é que vocês resolvem isso com IA? E eu sempre respondo, como é que você resolveria isso? A IA nada mais do que faz numa escala, e com talvez às vezes uma qualidade melhor, o que a gente faria. Então, grande parte do processo é, cara, como é que eu tô com uma carteira aqui, como é que eu vou fazer isso para rodar com a IA? O que a IA vai fazer? Cara, o que você faria primeiro? Putz, eu queria entender, eu queria separar em clusters, dar uma analisada, mas eu não sei o que vou analisar de volta. Primeiro, então, poxa, joga para IA, deixa ver o que ela traz de respostas, e aí você começa, usa ela como que a gente fala com um copiloto seu, né? Tipo, o primeiro passo da usar a IA é o que a gente fala de seu copilot, né? O teu copiloto dentro desse processo. Depois que você aprendeu a fazer isso bem, aí ela vai ser o autopilot, que é de fato quem toca todo o processo. Então, por exemplo, hoje a gente tem processos que a gente roda como copilot. Então, por exemplo, hoje eu tenho a gente tem lá uma estrutura que a gente chama de Mia Asking. Então, basicamente, eu escolho de todas as conversas que a IA teve no WhatsApp, você escolhe, cara, eu quero essas conversas de 30 a 90 dias de atraso e eu quero que você extraia de todas essas conversas quais foram os principais motivos de pagamento, de não pagamento, qual foi o menor valor que a IA ofereceu e qual foi o maior valor que o cliente ofereceu. Porque aí se eu tenho o menor valor que a IA ofereceu e o maior valor que o cliente ofereceu, eu tenho o delta, eu consigo mensurar, por exemplo, se a política de desconto do cliente é boa ou não, do credor é boa ou não. Cara, isso você está usando ele como copiloto. E a gente tem a parte do piloto, do piloto sozinho, que é quando a IA negocia de forma automática com ela. Então, o primeiro processo, a primeira etapa é, cara, onde que eu posso usar ela como um copilot? Onde ela vai me ajudar a criar as análises. Cara, todo mundo tem A gente fez um curso com o Tambellini ano passado, onde a gente levou um material para os escritórios de vários prompts de como eles podem fazer análises em carteiras para conseguir desempenhar e entender performances do produto dele. Então pega todas as conversas dos teus operadores, joga na IA e pede para ele tabular quem são os clientes. Por que este operador converte mais do que esse, analisando, por exemplo, as conversas. Poxa, esse aqui é mais incisivo, esse aqui chega sempre oferecendo o melhor desconto, esse aqui o menor. Ela vai começar a te trazer conceitos. E aquilo que você gastaria muito tempo para executar, você diminui muito esse tempo. Então, começa a pegar essas tarefas massivas que são trabalhosas e começa a utilizar a IA como copiloto dentro desse processo. Mas tudo para isso parte do primeiro princípio que você precisa saber o que você tem que fazer, o que você vai fazer. Então, poxa, o que eu preciso fazer para melhorar a minha operação? Qual que é o meu maior problema? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, porque a gente vê muito caso que, esses tempos atrás, uma empresa me ligou pedindo para bater um papo, tirar uma ajuda com eles. Tiago, a gente queria automatizar, igual vocês fazem na cobrança, para o nosso suporte. Eu falei, legal. Qual que são os teus três principais problemas que você tem no suporte hoje? Ah, não sei dizer. Então, o que você quer automatizar? Se a gente não entende o problema que a gente sofre, não tem como a gente corrigir isso. Então, o primeiro passo é, entende o que você sofre, por que você sofre, e aí começa a trabalhar com esses copilots para conseguir resolver esse problema no final do dia.